Olá, queridas e queridos, eu sou Samantha Real e hoje eu quero trazer uma reflexão sobre dias de aflição, crescer na terra da nossa aflição. Essa palavra tem uma referência bíblica que está em Gênesis 41, 52, a parte B. E Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aqui essa passagem vai falar sobre José. José, até chegar nesse versículo, ele sofreu muito. Mas a questão é, ele não desistiu do Senhor. Por isso ele escreveu, e Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Embora ele tenha sido traído pelos seus, tenha sido enganado, feito de escravo, o dia da vitória chegou. E ele escreveu, porque Deus o fez crescer. Essa aflição toda que ele viveu fez com que ele ficasse mais forte. E apesar de toda a luta, ele conseguiu se manter firme no Senhor. E nós estamos no combate sempre, não só um dia específico, um mês, contra a pedofilia. E a gente sabe que isso é uma coisa muito grave. E eu fui uma vítima de pedofilia, né? Começou muito cedo, né? Até onde eu me lembre. E eu quero deixar uma nota para vocês, né? Pais, não deixe os seus filhos com ninguém que você não conheça. Se possível, não deixe com ninguém. Mas se não tiver jeito, converse com seu filho, seja amiga, assista a essa criança, tenha conversas com ela, explique claramente numa linguagem que ele possa entender o que pode, o que não pode, que tipo de carinho nós podemos permitir. Por que eu tô falando isso? Porque geralmente o agressor para a vítima, ele passa a ser um protetor, porque a criança não entende isso, principalmente quando é alguém da família. Então, ele passa a ser um protetor. Então, ela não entende que ele está fazendo mal. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque sempre são os de perto, nunca os de longe. Sempre alguém que conhece a rotina dessa criança, que conhece a rotina dessa família. E o que eu posso dizer sobre isso? Eu também cresci na terra da minha aflição, né? Quando eu tive coragem de contar para minha mãe, eu já tinha uns 27 anos. E foram dias terríveis, né? De aflições, de choros que eu não sabia o porquê, mas foi muito difícil. Porque no fim, vai ser sempre a palavra do adulto contra a criança. Hoje não mais, né? Hoje tá bem mais para esse lado, as crianças têm voz agora, mas no meu tempo não era assim, né? A criança, na verdade, nem sabia o que era isso, né? Então eu tive abusos por parte de vizinho, de patrões. No meu tempo eu era muito nova, né? E podia trabalhar sem registro. Então eu comecei muito cedo para ajudar minha mãe. E por conta dessas coisas, a gente passou por algumas adversidades, né? E eu fui trabalhar muito cedo e eu tive um patrão, né? Que ele sempre me molestava, era muito ruim. Mas aí alguém me pergunta, por que você não saiu de lá? Porque a necessidade me obrigava a estar naquele lugar. A minha mãe trabalhava muito, então ela não conseguia me assistir ou nos assistir, né, eu e meus irmãos, de forma que desse para observar esse tipo de coisa. Afinal de contas, era muito oculto, muito escondido, né? As pessoas não falavam sobre isso. Então, hoje eu tenho um olhar sensível, voltado para esse assunto, porque nós conhecemos sobre isso. Então, qualquer ação da criança, qualquer gesto que pareça não aceitável ou fora do tempo, é bom a gente observar. E eu quero dizer que no meu tempo, infelizmente, por conta desses abusos, o que acontece com a criança?
aflorada a sexualidade antes do tempo. E isso causa um dano terrível na vida dessa criança. Então, quando ele passa da fase de criança e de adolescente para a fase jovem, são muitos conflitos. Então, a gente não entende porque que aquela criança, né, que passou de criança para adolescente usa aquela roupa tão curta, por que que ela faz esse certo tipo de coisa, só que talvez o subconsciente dela não entendeu, né? Ela não entendeu na sua vida o porquê que ela faz isso. Mas eu quero dizer que nesses casos precisa haver muita compreensão, muita conversa e zero julgamento dessa criança ou desse adolescente. Por quê? Hoje eu questiono esse tipo de assunto porque eu gosto de tratar o mal pela raiz. E qual é a raiz? A raiz sempre serão os pais. Então a gente precisa ter uma conversa sempre com os familiares, precisar entender por que aquela criança dá esse certo tipo de trabalho ou tem dificuldade de assimilar uma palavra de ordem. Então a gente precisa entender isso. Todas essas coisas geram um dano psicológico muito grande na vida da criança e ela, se não for tratada, vai passar para a fase adulto. Mas o que eu posso dizer é que a marca vai ficar para sempre, né? Quem infelizmente foi molestado na sua infância ou na adolescência por alguém perto ou próximo, sempre vai ter essa marca. Pode não doer mais, mas ficará uma marca. Por isso, eu peço aos pais ou cuidadores que atenciosamente cuide dos seus filhos, cuide dessa criança que está sob a sua responsabilidade, assista ela de perto, ouça o que ela tem a dizer, preste atenção no que ela assiste e não permita que o adversário mine a vida dessas crianças. Então o adversário, ele pode sim. Deus é um Deus omisso? Não, Deus não é um Deus omisso. Ele está com os olhos fechados diante desse tipo de coisa? Não. Mas eu quero dizer que a responsabilidade de cuidar dos filhos são dos pais. Então, o pai tem que assistir o filho. Não adianta passar essa responsabilidade para Deus, porque essa responsabilidade são dos pais. Então, Deus não é um Deus omisso, não, que vê e permite. Onde está o pai? Onde está a mãe? Por que são tão permissivos assim? Então, não seja tão permissivo. O não mata. Cuide da sua criança, cuide do seu adolescente, o assista mais de perto e seja o seu amigo, a ponto de que ele possa confiar em você e não em alguém de fora, porque começa assim. Então, se a sua criança é muito visada, alguém fala que ela é muito bonita, que fofinha, que linda, toma cuidado. Assista a sua criança, preste atenção no que ela faz na escola, porque às vezes o amiguinho dela pode ter sido molestado e vai passar isso para ela. Ele vai fazer coisas que ele não entende. E a sua criança, em toda a inocência dela, também não vai entender. Então, vamos assistir essas crianças de perto. Vamos ser pais com olhar sensíveis, escuta atenta e um diálogo que funciona com eles. Tenha conversa com o seu cônjuge e explique para ele que é necessário que os dois tenham essa conversa, mas fique de olho. Nunca são os de longe, sempre são os de perto. E eu termino aqui essa reflexão de hoje. Se você quer crescer na terra da sua aflição como eu, precisa ter Deus como base. Graça e paz a todos. Um beijo no seu coração.